Carla, Luana, Boa tarde, professor. boa tarde. Bom, é, vamos dar aquele tradicional 5 minutinhos para que o pessoal acabe de chegar. E eu queria mostrar, cara, que eu tinha separado, cara, e agora eu não tô mais encontrando, cara. Eu falei na semana passada, eu falei da Ilse Walker, lembra? Uma pesquisadora do INPA que trabalhou com teoria de evolução, dava aula inclusive da disciplina na pós-graduação do INPA de evolução. Lembra? Eu falei sobre isso na semana passada. E eu falei do livro que ela publicou, misturando a teoria de Wallace com a teoria de Darwin, não é? Lembra? Lembra de eu ter falado isso? Eu sei que eu cheguei a separar o livro para mostrar. E agora eu tirei daqui de novo. Alguém lembra de eu ter falado sobre isso? Ninguém lembra. Tá bom. Mas vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Alô? Ah, tá. Então, beleza. Feito. Então, vamos lá. Ah, não. Vamos conversar fiado aqui. Eu queria mostrar o livro, cara. Puxa vida. Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Da Ilse Walker. Ó, Ilse Walker, tá vendo? Esse livro aqui ela, uma figura. Eu falei que era uma suíça que tinha trabalhado na África, depois de formada, depois ela foi pro INPA, pra Amazônia, não é? Imagina, uma suíça, uma loura bonita, foi pra Amazônia e ela é muito estudiosa, era uma super de uma figura, uma aula assim, cara, a aula dela, aquela aula assim que era de rachar a cabeça. E ela falava uma coisa muito interessante. Quando você tem duas posições, cientificamente falando. Ó, tem coisa que é difícil falar hoje, né? Cientificamente. Não, a ciência, hoje as pessoas falam assim, a ciência. E tá acabando, né, cara, com a expressão ciência, cientista, né? Cientificamente falando, nossa. É igual sustentável. Isso é sustentável. Ou não é? Mas eu não estou falando disso, não. Não estou falando da questão política, não. Estou falando porque, justamente, a posição política, a confusão com posição política e conhecimento misturou tudo. Então, fica difícil para o técnico se encontrar. Pode ficar difícil para o técnico se encontrar sem se comprometer com algum lado. E técnica é técnica, ciência é ciência. Ciência é o conteúdo. E sempre questionável. Sempre questionável, sempre mudando, sempre evoluindo. Ciência é ciência. E técnica é diferente. Técnica já é a aplicação da ciência. A aplicação da ciência naquele momento para aquele objetivo, para aquele objeto. É técnica. Então tá, você vai se formar um técnico de nível superior. Você vai ser um cientista? Não. Você vai ser um técnico, não um técnico de nível médio, um técnico de nível superior, se tudo der certo, provavelmente. Você vai ter o título de técnico de nível superior. Se você vai ser mesmo um técnico de nível superior, aí você vai ver. Você vai ver e o mundo vai ver também.
É claro que você está num país de terceiro mundo, então, de repente, o mundo não vai nem perceber se você não for, no caso, um técnico de nível superior. Mas cientista é outra conversa. Da mesma forma que poluíram a expressão sustentável, e ser sustentável é igual àquela expressão politicamente correta. Da mesma forma que poluíram isso, até eu prefiro não usar a expressão sustentável, não é? De vez em quando não tem outro jeito, senão ninguém vai entender o que você está falando, não é? Mas poluíram a questão sustentável. O sustentável virou opinião. Virou opinião, e não é. E não é. Então, um técnico de nível superior, ele pode avaliar, através do monitoramento, se a exploração de um determinado recurso está sendo sustentável. Como? Se o recurso está retornando. Ou seja, através do monitoramento da população alvo da exploração, estou falando de exploração, ou de, colheita já é mais fácil, porque colheita é agroecossistema, então você planeja tudo. Agora, em floresta natural, que nos caracteriza, como que você vai dizer que é sustentável? Inclusive, até algum tempo atrás, na literatura nacional, se falava sustentado. Manejo sustentado. Manejo sustentado. Ficar bonito de falar. Manejo sustentado. Aí foi José de Arimateia Silva, novamente, o doutor José de Arimateia Silva, que falou, olha, falar de sustentável é complicado. É melhor a gente falar de sustentável. Porque sustentado só depois que a gente concluir mesmo. Aí, então, foi sustentado. Aí, então, é melhor a gente falar considerando as variáveis que a gente está monitorando, que são o quê? A intensidade de exploração dentro de um patrimônio, uma intensidade de intervenção, né? E o monitoramento da população voltar, daquele recurso se refazer, que é um recurso natural, diferente. Exploração de minério, exploração de combustível fóssil, né, é diferente de exploração de recurso natural. Quando eu quero explorar recurso de fauna, recurso pesqueiro, fauna ictiológica, né, quando eu quero explorar recurso de flora, que seja ornamental de solo, eu tenho que ter uma estratégia de exploração e uma estratégia de monitoramento da população remanescente. Isso é fácil da gente desenhar. E aí eu uso a expressão, que foi o José de Arimateia, que falou, não vamos falar sustentado, não. Todo mundo falava sustentado. Manejo sustentado. Não, vamos falar de sustentável. Aí depois é que a gente vai ver, no final da conta, no final do ciclo que a gente está prevendo, e claro que no monitoramento eu ajusto o ciclo de acordo com a tangente, né, que não é uma tangente, é uma exponencial, para saber se aquilo que eu estou prevendo, que é aquele tempo, que é o ciclo de corte que eu estou prevendo no caso de madeira, eu estou prevendo que naquele tempo eu tenho um período, que eu tenho um volume, tenho uma população, eu imprimo uma exploração, e aí eu vou acompanhando através do incremento, no caso de floresta plantada, incremento médio anual. Por que incremento médio anual? Porque eu conheço desde o plantio. No caso de floresta natural, não, é incremento periódico anual. Por quê? Eu conheço aquele incremento a partir do momento que eu comecei a analisar. Quando eu vou conhecer a floresta, eu faço o censo florestal, no caso de floresta natural. Eu imprimo o impacto. Esse impacto, engraçado, ele é bem quisto, ele é muito bom. Ele seria o melhor tratamento silvicultural da floresta, porque a floresta está super sob competição, é uma briga de foice, porque tem muita água. Como tem muita água e tem muita energia, é uma briga de foice. E aí quando você imprime, o delta é zero. Resultados de inventários contínuos do INPA, da Embrapa. Não, o delta é zero. Tá, como você tem parcela permanente, todo mundo usava parcela permanente,
embora Valdinei Queiroz, um dos maiores estatísticos da Amazônia, ou o maior, talvez o maior, né? Muita gente considera o maior estatístico de inventário da Amazônia. Se você não conhece Valdinei Travassos de Queiroz, você tem obrigação de conhecer. E baixar na internet o livro dele. Ele publicou 2 livros sobre inventário florestal, sobre distribuição amostral. Ele é muito didático, ele é muito fera. Bom, daí ele questionava o uso de parcela permanente, né? Mas é mais uma questão de aplicação prática mesmo. Mas teoricamente, tá. Você imprime, você explora uma área que está de super competição, então o delta tende a ser 0. Por quê? Porque o ambiente já está completamente tomado. E aí, quando você explora, você cria luz, você cria possibilidade de luz. Então o delta, que é 0, variando de um ano para outro, mas não é que diminui ou aumenta, não é. É por causa da parcela permanente. Caiu uma árvore ali naquela parcela permanente. Então, já diminuiu o volume. Mas não é só aquelas, tem outras parcelas permanentes. Então, e a média? Então, fica ali assim. Não na floresta como um todo. Porque na floresta como um todo também é assim. Como a gente já falou, você tem um mosaico de estágios sucessionais diferentes, né? Na floresta. Quando você imprime... Isso na floresta sem mexer. Deixando ela se mexer por conta própria, porque o tempo todo tá caindo árvore, não é? A gente não vê a floresta, não é para ver a floresta como num gráfico onde caiu uma árvore e aí vai tendo um incremento periódico anual que eu estou medindo. Opa, incremento periódico anual que eu estou medindo, está aumentando e aí pronto. Tem um processo de sucessão secundária, né? Para cicatrizar rápido, muita energia, muita água, vai erodir, vai estragar. Aí, cara, cicatrizar rápido, cipó, o que for, para fechar aquela ferida. E aí vem as pioneiras, as secundárias precoces, secundária tardia, isso tudo também varia. A espécie, dependendo de onde ela está, ela se comporta de uma forma, se comporta de outra, não importa. O que há é um processo de sucessão secundária. Tá certo? E é sobre isso que a gente tem que monitorar. Entender como se funciona é super complicado. Mas isso aí eu sei. Isso aí a gente concorda. Modelar isso não, nem pensar. Nem pensar. Mas monitorar essa população, aí sim eu posso monitorar para aferir o meu ciclo de corte. Tá certo? E eu vou ver isso, eu vou perceber isso. É o que a gente tem percebido. As florestas que estão, e que a gente já sabia também, teoricamente a gente já sabia. Só que a prática só comprovou o que a gente já sabia. Quando você intervém na floresta, não a intervenção do sacador de pau no mato, dito empresário florestal entre aspas. Não é isso. Com engenheiro florestal, com engenharia florestal. Quando tem engenharia florestal, a intervenção na floresta ela é super benéfica para a produtividade da floresta. Por quê? Porque você retira, mas retira com corte direcionado, você retira com corte de cipó antes, né? Você tem todo um procedimento, né, para reduzir o impacto desnecessário. Porque abater árvore tem que abater, senão você não tem madeira. E existe uma demanda da sociedade por madeira. E aí você retira, mas quando você retira a madeira, você está trabalhando com árvores do patamar superior da floresta. E quando você retira isso, sem causar dano desnecessário, você permite que entre luz. E aí você permite que aquela população remanescente cresça com um incremento periódico anual muito melhor, muito maior. Sabe como? Então, que ele estava lá no inventário contínuo do Floresta Intocado, que estava lá passeando ali no Delta Zero, vai para 1.8, 2.2, isso é resultado
que a gente tem observado na região. Tá certo? É isso. É isso. A floresta, ela responde. E quando tem engenharia, quando tem engenheiro, e aí eu estou falando técnico, e estou falando técnico de nível superior. E é isso que você tem que se comprometer. E é sobre isso que eu queria puxar a orelha em geral da turma. Porque eu analisei as provas lá. Eu queria falar mais sobre isso depois. Primeiro eu queria vir aqui então. Tá na moda agora, por causa dessa questão de Covid, é cloroquina ou não é cloroquina? A vacina funciona ou não funciona? É 2 anos suficiente, 10 anos suficiente? Essas coisas, eu me lembro de quando eu entrei no INPA, e eu achava que ser pesquisador, o INPA foi o meu 3º ou 4º emprego. Não, foi meu 3º emprego, minha quarta atividade. Porque eu montei uma empresa e eu me dei mal. Mas quando eu entrei no INPA, eu achei que, puxa vida, agora eu vou ser cientista, ainda mais no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né? Vou ser cientista. E aí um cientista, de fato, que eu acabei fazendo amizade, ele falou assim, ó, a primeira coisa, você quer ser cientista mesmo? Você quer ser pesquisador mesmo? Uma das primeiras coisas, a primeira coisa que você tem que fazer, e uma das mais difíceis que você deve fazer, é aprender a não torcer pelo dado. Entendeu o que eu estou falando? Não torcer. É claro que tem método científico, lógico, não estou falando disso não. Método científico existe, claro. A amostragem, já falou, de erro amostral, erro não amostral, a inferência estatística, né? A comprovação, o nível de significância, a gente já viu isso, tem vários testes, não é? No mínimo que quadrado, mas tem outros testes, né, para a gente poder afirmar ou não afirmar, rejeitar ou aceitar a hipótese zero, a hipótese nula, né? Não estou dizendo que mas pelo menos estou negando a hipótese nula. Tem alguma coisa aí dentro. Diferença de média, né? Se é estatisticamente significativo, dentro de um nível de significância, que isso aí só tem a ver se eu entendo o que eu estou falando. Se eu não entendo o que eu estou falando, não adianta eu escutar. Não adianta eu dizer isso. Se a pessoa não entende o que eu estou falando, não adianta eu falar sobre isso. E se eu não entendo o que ela está falando, não adianta eu ficar escutando isso. Eu preciso me fortalecer. Tecnicamente, eu estou falando, você vai se formar como um técnico de nível superior. Você não vai se formar um cientista. Se formar um cientista é um outro papo. É ligado à ciência. Nós temos pacotes tecnológicos, cara, que muito maneiros para a Amazônia, para a Caatinga, para a floresta plantada. Nós temos um monte para pinos, para eucalipto, temos sistemas computacionais desenvolvidos. Nós temos um monte de coisa. Isso aqui é técnica. Isso é técnica. É a aplicação prática da ciência. Ciência é outra conversa. Então, quando a gente está falando de ciência, a gente até evita. Eu, por exemplo, não gosto de falar de sustentável. Porque qualquer Zé Mané, desculpa, qualquer pessoa no boteco, seja onde for, fala a expressão sustentável. Opa, aí eu evito falar. Porque aí eu já não estou me fazendo esclarecer. Porque eu estou falando a mesma coisa que ela está falando. E ela está falando do quê? Ela está falando do quê? Ela tá misturando uma posição política, seja lá o que for, não é? Então, o primeiro impacto que eu tive quando eu resolvi, achei que era meu caminho, depois eu vi que não era não torcer pelo dado. E você, depois que você começa a dominar as técnicas de estatística, você pode sim alterar o resultado, alterar o gráfico. Você pode, por exemplo, na curva espécie-área, por exemplo, você pode ampliar a distância entre as classes.
E aí você tende a estabilizar a curva, só porque você ampliou o eixo das abscissas. O eixo da abscissa. O eixo da abscissa. Você pode também escolher as classes de diâmetro, as classes de tamanho, as classes de qualidade. Você pode escolher agrupar de uma forma que te satisfaça melhor, que satisfaça aquilo que você já quer chegar. Você já está torcendo pelo dado. Isso é muito ruim. Eu não gostei da prova. Eu não gostei. Não que a prova tenha sido filosófica. Não era. Não. Mas bom, eu vou chegar nela depois. Aí o só que eu mostrei aqui o livro dela, ela fez uma coisa. Olha só que coisa interessante. O Wallace era um pesquisador da evolução. Na época, tem a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Então as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes, de formas diferentes. Tá certo? Então, se o Darwin não tivesse desenvolvido a teoria dele, mais gente, eu não me lembro até o nome do cara que ele ia publicar também. As coisas estão acontecendo. Aí chega aquela pessoa, vai lá e publica primeiro. Pronto, tá valendo. Inclusive em botânica, em sistemática, é muito isso aí. Vale o primeiro a publicar, vale, se os dois publicarem, vale quem está na primeira página. Tem toda aquela regrinha que a gente aprende, né? Então, e aí o Wallace, ele falava do meio. O meio seleciona as espécies. Tá certo? O meio melhora as espécies. O meio. Quando o meio é melhor, aí os indivíduos se desenvolvem. E o Darwin os indivíduos, o mais apto geneticamente, tá certo? Para aquele ambiente, é o que vai se sobrepujar para os demais e vai se propagar. E aí ficava aquela coisa assim, pro Darwin, o Darwin era muito confortável para o capitalismo, não é? Se você é mais apto, você tem mais que se dar bem mesmo, tem mais que se evoluir mesmo, e é natural. É natural. Toda a discussão decorrente disso. O mais apto é que tem que se dar bem mesmo. É isso aí, é assim a natureza, é assim. Já o Wallace, para o mundo socialista, o coletivista, chame do jeito que você achar melhor, era o meio. Eu vou dominar o meio, Estado grande, vou dominar o meio. Se eu botar o meio, se eu dominar o meio, se eu modificar o meio, aí eu vou poder dinamizar ou melhorar, não é? Aí o Walker, que é nesse livro aí que eu já mostrei, ela falava assim, ela dizia assim na aula dela: quando você vê duas teorias antagônicas e evoluídas, pode ter certeza de que as duas estão corretas. As duas se complementam. Tem que tomar cuidado quando escuta isso, para você não pensar que a questão é ficar em cima do muro. Não é, porque não é política. É ciência. É ciência. É ciência. Então eu tenho que ouvir tudo. Eu não posso torcer pelo dado. Eu tenho que escutar todos os argumentos. Eu estou falando de ciência, não estou falando de política. Política é outra conversa. Talvez eu esteja ajudando a poluir a compreensão, porque eu falei de direita e esquerda. Esquece direita e esquerda. Eu só estava dizendo assim, o que ela falou, o que ela bota no livro dela. O que ela dava nas aulas que ela ministrava lá na pós-graduação. Ela dava disciplina de evolução. Evolução das espécies. Daí a teoria da quase espécie, de eterna evolução, de eterna eliminação de espécies e surgimento de espécies novas. E aí aquela dinâmica toda, não é? Tá. Por que eu estava falando isso? Eu estava falando sobre ciência.
e sobre técnica, e sobre esse momento conturbado que a gente está vivendo, de um monte de gente falando de ciência, porque a ciência, a pessoa não tem noção da ciência como se soubesse o que é ciência, não é? Você tem que tomar cuidado sobre isso, é o que eu estou falando. No boteco, se você estiver sentado no boteco, alguém falar de futebol, você pode falar o que você quiser de futebol. Nem falar assim, cada brasileiro é um técnico de futebol. Você pode falar o que você quiser. Agora, sobre engenharia florestal, não. Primeiro, a universidade não está te formando cientista. Isso é o primeiro que você tem que saber. Segundo, ela está te formando um técnico de nível superior em engenharia florestal. Terceiro, há responsabilidade sobre isso. Você não pode dar opinião, não, eu sou daquele time lá, sou daquele time lá, sou Flamengo até morrer, não, sou vascaíno, tricolor. Não, não. Não pode. Não pode. Não pode torcer pelo dado. Tem que abaixar a cabeça e ler, cara. Vai ler, vai estudar. Não é? E eu ainda, nas questões, aí eu vou falar de duas coisas sobre a prova. Eu falei lá no começo, na calibragem, eu falei, eu vou investir na calibragem, porque eu tô cansado de reprovar gente que não é que não entende de exploração, não entende o basicão do técnico. Então eu vou investir na calibragem lá. Aí, cara, e eu falei o que você tinha que saber. Algumas questões eram, vamos dizer assim, dissertativas. A segunda prova não vai ter. Provavelmente não vai ter nenhuma questão sequer dissertativa. Provavelmente. Mas eu falei que tem gente que está se formando em profissional de nível superior e usa o editor de texto como se fosse uma máquina de escrever. Isso é muito ruim. E eu falei também, não dei uma aula sobre editor de texto. Eu só estava levantando a leve, só estava assim, chamando a atenção. A intenção era essa. E eu falei que tem gente que usa a planilha de cálculo como se fosse... Não estou falando para você se você já está acima disso. Não estou falando isso. Estou falando para a visão geral que eu tive da prova. Pode ser que eu esteja sendo... Você não se encaixe. Então esquece. Deixa isso para lá. Mas eu falei, previamente, eu falei que tem gente que usa planilha eletrônica como se fosse uma máquina de calcular. Puxa vida. Eu vi coisa assim, cara, que não, tem gente que usa planilha eletrônica como se fosse máquina de escrever. Não faz a conta. Não mostra a conta. Cara, eu dei horas. Imagine. As pessoas que faziam a disciplina, que passaram a disciplina, tinham 2 horas para responder uma prova parecida com essa aí, se não igual. 2 horas em folha de papel, lapiseira, calculadora e borracha. Cara, eu dei horas. Foi lá 3 horas, 3h30, porque a gente ficou discutindo mais, alguém perguntando, sempre tem as pessoas. Ah, tá! Não me deixa esquecer esse negócio, não. Quando a gente estava conversando, discutindo, na semana passada, teve uma menina, teve um cabra que botou uma opinião, e teve uma menina que botou uma opinião contrária, alguma coisa assim, e eu falei, ela tá certa. Tá certo? Agora, o que eu esqueci de falar, eu até deixei anotado aqui, é que tanto o cabra quanto a menina são top de linha. São as pessoas que se expõem, que pensam, que articulam a ideia e expõem a ideia. Porque não vale só quando tiver certo. Eu só vou me expor se eu tiver certeza. Não tem nada a ver você se expor chutando só para, tipo, reunião de centro acadêmico ou reunião de DCE. Se expor para falar aquilo que todo mundo já está falando
Já, todo mundo já falou, muita gente já falou, e você fala a mesma coisa, aquela reunião que não acaba. Nossa, cara. Eu participo do CREA, nossa. Parece que a gente que não participou de centro acadêmico, de diretório. Aí fica aquela coisa, assim, a reunião não acaba, que a pessoa fala que o outro já falou, fala de novo. Não sei, calma. Não estou falando isso, não. Eu estou falando já que já amadureceu. Se eu não tiver nada para falar, eu vou ficar calado. Mas se eu tiver alguma coisa a dizer, mesmo que eu não tenha certeza, eu vou expor. Se for original, eu vou expor, eu vou me expor. Então, isso não quer dizer que eu vá me dar bem ou que eu vá me dar mal. Isso não tem nada a ver. Quem ganha, eu já falei sobre isso. Uma vez eu estava discutindo com um pesquisador. Eu não sou. Eu sou um técnico, eu era um técnico. Tocador de pau, de obra, tocador de obra. Eu estava discutindo com um pesquisador e de repente eu percebi que o cara, ele estava numa disputa mesmo. Ele não queria perder a discussão. Dá para evoluir num grupo, num time, se tem alguém não querendo perder a discussão, puxando argumento de lá e de cá para não perder a discussão? Não. Esse grupo está comprometido. Então, uma coisa que tem que aprender é se expor, ouvir, defender a sua ideia, mas ouvir para de repente se recuar. É mesmo. Você está certo. Olha que sinal de maturidade, sinal de técnico de nível superior. Técnico de nível superior. Por quê? A ciência, ela dá a teoria, mas a vida como ela é, na prática, o papo é outro. Mas esse negócio de na prática o papo é outro, não quer dizer que você vai fazer a coisa matada. De jeito nenhum. Não é isso, não. Nada a ver com isso. Pelo contrário. Só que a ciência não fala tudo. E na prática mudou. Mudou o povo, mudou a floresta, mudou a topografia, mudou o clima, mudou. Como? E aí tem que pensar mesmo. Tem que sentar e tem que discutir, tem que expor ideia. Então, eu fui claramente favorável à exposição da menina, que eu nem lembro quem foi, não me interessa, botando o argumento dela contra o argumento do outro lá, que expôs o raciocínio dele. 2 técnicos de nível superior. 2 técnicos de nível superior. 2 caras prontos para entrar numa equipe. Sabe como? Você não tem que acertar todas. Ah, tá, mas e eu que não falei nada? Eu sou de nível inferior? Não, de jeito nenhum. Às vezes não é teu dia, às vezes não é a tua hora. Às vezes você não quer. Às vezes você não tá nem afim mesmo. Às vezes você não tá afim, não tá nem prestando atenção direito. Pô, não devia nem estar aqui. Eu tô aqui obrigado nessa aula aqui. Pô, tô pensando em outra coisa. Briguei com a namorada, com o namorado, sei lá. Eu não queria nem estar aqui. Não, acontece. É assim mesmo. É assim mesmo. O que tem que ter é a responsabilidade sobre aquilo que está falando. A honestidade. A responsabilidade sobre aquilo que está escrevendo. E eu não vi isso em muitas provas. Eu não vi isso em muitas provas. Fora o vacilo de botar um número que você não sabe de onde é que veio. Não sabe de onde é que veio. Ué, de onde é que ele tirou esse número? Tá certo, a resposta tá certa. Mas de onde é que ele tirou esse número? Onde é que ele fez a conta? Ele tem uma planilha na mão. Ele está usando a planilha com uma máquina de escrever. Pior do que a situação que eu estava prevendo. Como? Isso não pode. Não pode. E eu falei. Se tiver qualquer dúvida, fala. Desculpe, se quiser conversar melhor, fora do horário, marca, manda um e-mail. Eu sou pago para isso. Manda um e-mail. Ó, professor, eu falei, 2 ou 3. Acho que é de bom tamanho, 4 no máximo, mas 2 ou 3, tá? 1 é muito pouco, 2 ou 3 está de bom tamanho para a gente fazer uma reunião para discutir determinadas questões, não é? E ninguém me chamou nesse semestre por acaso, ninguém chamou. Embora eu tenha que reconhecer que muitas vezes, inclusive foi o motivo da prova ter sido lançada
posteriormente ao que eu tinha dito, porque tem gente que espera a aula acabar, e eu só termino depois que a aula acabou mesmo, espera a aula acabar para fazer questionamento, fazer pergunta, o que é muito interessante, que eu acho muito legal, é gente que está pensando. Eu já falei isso e vou falar de novo, que vocês têm infelizmente, que não é culpa de vocês, que eu vejo no texto, tem gente que fez um copia e cola, que dá para ver. Isso aqui, esse texto aqui foi colado. Isso aqui foi colado de algum livro didático, isso aqui não foi o cara que escreveu não, ou a cara, não sei. Não lembro, porque eu não presto atenção, eu não olho o nome quando eu tô corrigindo. Aí daí, mas tem gente que não, tem gente que vai lá honestamente e elabora lá, não é? Aí você vê aquela coisa do aluno que é esforçado ou esforçada, eu não estou falando do sexo, não, que está esforçado e que fez tudo o que pôde com aquilo que ele recebeu da universidade. Mas, infelizmente, não teve a oportunidade de estagiar, de andar no mato. Que aí, muita coisa que ele está falando, ele não falaria. Porque ele já teria percebido. Sabe como? Isso é uma pena. Agora, quando você já está pisando em ovos, vamos dizer assim, já está pisando num terreno que você só ouviu falar, você não andou mesmo, você só ouviu falar, dedicadamente, leu tal, dedicadamente, prestou atenção e está tentando acertar a questão da prova, puxa vida. Aí, cara, muitas vezes também eu percebi uma redação muito ruim. Eu sei que algumas coisas você está vestindo a carapuça, outras coisas não está vestindo. Não precisa se defender agora. Você pode marcar, aí é individual. Aí eu já não quero mais em grupo. Vai lá, ó, eu quero conversar sobre a minha prova. Eu não gostei da minha nota. Inclusive, eu gostei mais das notas mais baixas do que das notas mais altas. Tive a impressão assim, pô, gostei dessa nota aqui. Mas então, aí você pode falar, não, eu quero saber onde é que eu errei. Por exemplo, eu falei lá no começo sobre erro amostral e erro não amostral. Não falei? Na calibragem. E eu falei, cara, de não ler a metodologia. Tá lá, nome vulgar. Nome vulgar é o nome vulgar da espécie. Às vezes ela tá caída, às vezes ele é oca, vai servir para bueiro. Às vezes ela tá caída inteiraça. Às vezes dá para você identificar, ela acabou de cair. Não é em gráfico assim, associação secundária. O tempo todo tá caindo árvore, o tempo todo tem umas que acabaram de cair. Dá para identificar na hora. E dependendo da espécie, dá para aproveitar a madeira dela. A legislação, inclusive, prevê isso. Dá para aproveitar, se ela tiver oca, dependendo da espécie, dá para aproveitar para bueiro. Então, na metodologia está lá escrito, e aí você tem lá nome vulgar, tem uma coluna lá, nome vulgar. Aí a pessoa não lê, e aí bota lá morta. Onde é que ela tirou isso? E eu falei sobre isso. Ei, técnico de nível superior, como é que você... Isso é muito comum em recém-formado, que você dá uma ficha de campo e que não lê e você não calibra, porque também isso é meio culpa também do gerente do projeto, porque tem que calibrar a equipe. Sempre tem que calibrar a equipe. O que é calibragem? É todo mundo junto. As primeiras unidades de amostra, se for um inventário, ou as primeiras faixas, se for um censo, todo mundo junto. Todo mundo junto. Mateiro, responsável, técnico, anotador, às vezes é engenheiro, às vezes é um técnico esperto, um peão esperto, às vezes é um técnico agrícola, técnico florestal, não importa. Os caras que vão preencher a ficha de campo. E aí todo mundo junto ali, calibrando a equipe, para você poder juntar, para evitar erro não amostral. E eu falei sobre isso, porra. Aí tá lá no coisa assim, cara, você sabe o que eu quero. Eu até falei aquela pegadinha que eu fazia quando eu era professor de inventário lá do mandava avaliar a floresta, aí ninguém vinha com um monte de coisa, uns caprichados, outros não, uns trabalhavam muito. Eu falei, eu não falei para que eu queria essa avaliação, eu falei que tinha um povoamento ali, eu tô querendo saber só de ornamental de solo.
por que você me veio falar de madeira? Eu não perguntei madeira. Como é que você vai fazer uma avaliação? Ninguém caía nessa direto. Se eu não te disse o que eu quero dela. Eu que sou o cliente. Eu não te dei o objetivo. Então a primeira coisa, qual é o objetivo? A minha coisa é dizer a média, a gente deu o erro. Mas como assim? Eu arrumei tantos metros cúbicos por hectare lá, em média. Mas sem erro? Com qual probabilidade? E aí tu já desconfia do cara, né? O erro não amostrou é barra pesada também, né, cara? E o cara pega uma ficha de campo dessa e bota lá no nome vulgar lá, morta é estado físico. Então ali já ficou comprometido. E eu falei lá, na planilha, foi uma pegadinha. Tá lá, a resposta. Teve gente que simplesmente fez um quadrado assim, ó. Não vou falar quem foi, mas quem foi veste a carapuça. Procura lá dentro, me deu uma remissiva. Procura lá dentro. Você viu a minha metodologia? E de repente eu tenho uma metodologia que já busca naquela célula as respostas e eu já posso ter uma avaliação da turma em geral. Por quê? Porque eu me automatizo. Mas a pessoa não sabe. Pois é, não é para saber mesmo. Quando você é um técnico de nível superior, você tem que cumprir a metodologia. Você não pode criar. Teve gente que alguém passou a cola para alguém. Também, uns, né? Não, vê lá dentro da planilha. Eu falei, desgraçado, vou descontar ponto de você. Desgraçado ou desgraçado, né? Tô falando mal dizendo. Tô falando na boca aqui. Aí teve gente, não. Aí quando era número, botou o número lá. Quando era texto, botou lá, teórica. Eu não perguntei estado físico. Eu perguntei o nome vulgar, pô. Não perguntei o estado físico. Você como? Tá entendendo o que eu tô falando? Do critério. Você como? E aí a gente conversa, aí depois quando a gente vai ver, cai na pegadinha. Você como? Então, aí é uma questão pessoal. Eu quero, se você quiser, se você achar que a nota foi injusta, você pode marcar, mas aí é pessoal mesmo, porque aí a gente vai poder conversar bem seriamente, não é seriamente que eu estou falando, não é assim, menos sinceramente, mas é porque às vezes fica meio constrangedor, tá certo? A gente falar, não é? Então, eu não quero desenvolver constrangimento, eu quero fazer análise técnica mesmo, e eu posso estar errado também, certo? Mas velho a gente vai ficando com menos paciência. Então tem que aturar o velho. Atura o velho. Meu filho fala, o caçula que estava aqui agora, ele fala assim, no colégio dele, tinha um monte de professor aqui do Rio, tinha um monte de professor metido a jovem, não é? Aí quer sair com os alunos, no ensino médio, né? Agora ele não está mais, agora ele entrou na faculdade, mas é no ensino médio, né? Aí ele falava assim, não, velho azedo, como é que é? Ele falava, velho azedo rolê, velho azedo do rolê. Não pode, professor velho, quando vai entrar junto com a galera, então a galera tá saindo, tá, velho azedo do rolê. Ele falava assim, eu achava muito engraçado, faz sentido isso. Então, tem que aproveitar o velho naquilo que ele pode oferecer, né? E às vezes também ele tem vícios, né? Velho tem vícios, né? De pensamento, de ideia, né? Então, pô, a juventude, inclusive tem um cabra, eu não tenho o livro dele aqui agora, mas Geoffrey não. Murray Rothbard. Que ele fala esquerda e direita. O título de esquerda e direita, muito interessante. E ele fala da juventude. Não da juventude poluída, mas da juventude, a garra da juventude. E ele faz uma projeção assim que é inevitável, não vai, segundo ele, né, no livro. Não tem jeito, vai evoluir. A sociedade vai evoluir. Algumas mais, o desenvolvimento é desigual e combinado, algumas mais rápidas, outras de forma mais lentamente, mas não tem jeito. Claro, as sociedades que se organizam melhor, que tem melhores profissionais que estão lá na ponta, melhores, claro que elas vão se destacar mais rapidamente. Mas o desenvolvimento é desigual combinado. Essas que se desenvolvem primeiro, elas acabam arrastando aquelas que estão mais para trás. Então,
a qual sociedade você pertence, que você quer pertencer, o quanto que você tá se responsabilizando. Eu vi prova que tá... Cara, isso é cola. Isso é cola, isso é cola. Pelo amor de Deus, como é que a pessoa faz isso? Colou geral. O que é isso, cara? Puxa vida, que desânimo que dá. Bom, mas isso é da vida mesmo, né? É assim mesmo. Mas a gente é que vai construir. Nós todos construímos a nossa sociedade. Falei, dito isso, eu vou falar que na próxima prova eu vou querer o algoritmo. Eu não vou aceitar que que se for o seu caso, teve provas que não. Está claramente ali o desenvolvimento da questão. Mas teve gente que usou a planilha como máquina de escrever, não usou a planilha como calculador, usou a planilha como máquina de escrever. E eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Na próxima prova, eu vou forçar a barra um pouco. Eu vou querer que você me dê o algoritmo, a linha de raciocínio que você obteve, que você desenvolveu para chegar naquele resultado. Sabe como? É isso. E eu vou perguntar, eu acho que já tem todo mundo aqui, mas primeiro eu vou perguntar se alguém aqui tem, quando eu mandei a prova, que eu mandei por e-mail, se alguém aqui teve dificuldade por uma questão técnica de internet. Não estou perguntando nada sobre a sua prova. Não é isso. Se alguém teve dificuldade de receber a prova, não recebeu na hora que eu mandei, porque a internet, onde eu moro, a internet é muito ruim, Alguém teve essa dificuldade? Se não teve, eu estou considerando que todo mundo recebeu a prova a contento. Então, eu vou considerar que, no máximo, 1 hora depois que eu tiver emitido a prova, todo mundo vai ter recebido a prova. Tá beleza? É isso. Porque aí também pode ser que naquele momento, tipo hoje mesmo, hoje de manhã, deu um tilt aqui, eu fiquei sem internet. Mas então, naquele momento a internet não funcionou, mas aí o cara dá o jeito dele, ele tem 1 hora para dar o jeito dele. Reinicia o computador, sei lá. Vai para casa de um amigo, sei lá. E baixa lá a informação. Tá feito? Outra coisa, eu já falei que a Vani, que é uma super engenheira florestal, eu já falei que egressos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro saíram para competir com egresso de Viçosa, com egresso da Federal do Paraná, com egresso de Piracicaba e ganharam, arrumaram, né? E eu destaquei 2 pessoas, não porque, porque calhou de serem pessoas de destaque e porque também se propuseram, se disponibilizaram. E vocês sabem, eu já falei, que o professor de vocês, de extração e colheita, que extração já está errado. Extração é o transporte primário. Agora você pode falar exploração e colheita. Ah, sim, já falamos de definição. Exploração de floresta natural, colheita de floresta plantada. Então, o professor de exploração e colheita, que a disciplina chama extração e colheita, que a pessoa que deu o nome da disciplina já se equivocou. Não é? Isso aí é para você estar sabendo. Você já deve estar entendendo disso. A gente já deve estar conversando agora de par a par, né? Eu falei que a minha experiência profissional era toda em floresta plantada, tanto floresta natural. Tanto é que todos os exemplos que eu dou são de floresta natural. E para suprir essa debilidade do seu professor, eu contei no semestre passado com 2 egressas da Rural do Rio, que disputaram e venceram disputas e hoje são pessoas de destaque, né, naquilo que se propuseram, trabalhando com colheita. É claro que tem egresso da Rural que trabalha com um monte de coisa, mas eu estou falando especificamente com colheita e especificamente com colheita de floresta plantada. E aí, que é a Bia, né, e a Vani. A Vani, ela se disponibilizou vai dar uma aula no dia 11 de agosto. Não
descompareça, compareça, assista, para você poder interromper, perguntar, esclarecer as dúvidas, né? Suprir a debilidade do seu professor aqui. E a outra, a Bia, ela mudou de carga agora, ela subiu, né? E agora ela está muito atribulada e ela falou que ela não vai poder. Então, o que eu vou fazer é passar a gravação do que ela expôs e vamos marcar um dia para vocês poderem... Aí, já assistiram a gravação. Eu não posso botar no YouTube. Por quê? Porque é um risco para ela. Nesse negócio de direito autoral, essas empresas têm segredos, não é? Tem empresário que é... Eu já trabalhei com um empresário que é de fazer o queixo cair mesmo. Que é o cara fala, não, cara. Não, se você abre o jogo, cara, se você abre o jogo, todo mundo cresce, cara. Se todo mundo abre o jogo, todo mundo cresce. Tem empresário que não, tem empresa que não. Tem empresa que esconde o jogo em tudo, em tudo. Aí, o profissional que se dispõe a chegar aqui, conversar com a gente e falar, às vezes ele fala alguma coisa que é da engenharia ou da inteligência da empresa. E aí ele se compromete. Sabe como? Aí, na melhor das intenções, a gente acaba prejudicando, o que é muito ruim, né? O que vai acontecer? Ninguém mais fala. Isso é ruim. A gente está dentro da universidade. Então a pessoa tem que chegar aqui e se sentir à vontade. Ou seja, você tem que assistir. Eu não vou, eu tenho gravado, mas eu não vou disponibilizar. Sabe como? Vou deixar você assistir. E você não vai gravar, você vai anotar aquilo, tudo que você quiser para perguntar, e aí vai ter um papo, aí esse papo vai ser menor, claro, porque não vai ter que expor tudo, já expôs, e você vai fazer as perguntas que você achar que pertinentes, tá certo? Provavelmente eu vou fazer isso na semana que vem. Eu vou botar a Bia para dar aula. E no dia 11 de agosto, eu vou botar a Vani para dar aula. Deixa eu te falar. Vou falar de novo. Eu não estou querendo te aborrecer, não. Eu estou querendo só te alertar. Talvez, como a turma... antigamente eu mostrava o gráfico e tal, mas a turma tem uma distribuição normal. Às vezes você está lá para do lado direito da turma, bem acima da média, e você vai ver que mais um desvio padrão... você já está bem fora, ainda mais do lado direito. Já tem fora, a probabilidade é bem pequena, vai ficando cada vez mais restrito, né? Do mesmo jeito, você está para cá da curva. Mais na ponta lá da baixa. E eu não estou falando de nota, não. Porque você pode ter colado, então você está lá embaixo. Ah, mas minha nota está lá em cima. Sim, mas você colou. Então eu tô falando de técnico de nível superior. Então, eu não tô querendo botar você para baixo, mas eu tô querendo fazer um apelo para que você faça um esforço para crescer profissionalmente. E eu vou cobrar isso na próxima prova. Tá certo? Na próxima prova, eu vou cobrar o algoritmo. Tá beleza? Vou fazer outras surpresas também. Mas é a matéria. Eu vou cobrar só matéria, só que a rapaziada do copia e cola não vai se dar bem na prova que vem, não. Não vai. Beleza? Então, por quê? Porque eu tô querendo prejudicar de jeito nenhum. Eu tô querendo que você engate uma terceira para subir a ladeira. Engate uma terceira para subir a ladeira. Não, provavelmente aconteceu isso também. Tá cheio de coisa para fazer, muito atribulado. Não, tem um monte de trabalho para entregar, relatório, prova pra caramba. Não, eu já tenho o resultado dessa prova aqui. Então então me dá aí logo, porque eu já resolvo isso aqui, já tô administrando meu tempo. Não faço isso não. Não faço isso não. Você tá terminando aí a tua vida profissional. Ah, sim. Tem que falar a tua vida profissional, não, a tua vida acadêmica, pelo menos no nível de graduação. Eu tenho que falar que na semana passada eu não consegui voltar. Eu tinha posto 2 horas, algum aluno alertou, vai cair. Aí eu saí
E eu não consegui mais voltar naquela sala. Por isso é que nessa semana, e a partir dessa semana e das próximas semanas, vão ser 2 reuniões. Uma de 1 hora, aí 10 minutos depois, uma outra de 1 hora. Tá beleza? Professor. Oi. Mas no convite que o senhor enviou para a gente, tá o mesmo link nos 2 convites. E aí, quando a gente clica, vai aparecer que não é permitido entrar, tem que criar 2 links diferentes. Meu Deus. Foi mal. Tá beleza. Eu vou corrigir isso. Tá feito? Professor? Oi. Só uma observação. Valeu, Júlio. Teve uma professora que também usa o Meet, e ela disse que a Rural aderiu à plataforma, e parece que, eu não sei, ela não teve esse problema da aula dela cortar. Ela conseguiu dar aula o tempo que for. Porque mas parece usando que a outro Rural software, agora não é? aderiu. Usando outro software, Eu não né? sei o que ela fez. Você sabe qual é a professora? Ela está usando o Meet. É a Rafaela, lá do DCA. Ixi. Tá. Mas depois eu posso perguntar para ela o que ela está fazendo, mas ela está dando aula aqui no Meet também, com o link que ela estava utilizando. Eu acho que ela tem assinatura paga. O que ela me falou foi isso. Provavelmente ela tem assinatura Não, mas paga. Não, eu acho que ela disse que a Rural que tinha aderido, e parece que está repassando o link. Alguma coisa assim. Aí você tem que utilizar esse link. Tá, cara. Valeu, obrigado. Eu vou tentar mandar um e-mail para ela. Aí qualquer coisa eu te repasso a resposta que ela me dá. Valeu, Miquel. Tá, beleza. Beleza, obrigado. Então, é isso. Já passei o pito que eu tinha que passar, faz parte, é o meu papel. E aí, a gente já está em 13h56. Estamos terminando a primeira hora. E a segunda hora que a gente vai fazer agora vai ser abrir... Eu já soltei a parte de transporte, já soltei a parte de monitoramento, ergonomia e segurança, aporte calórico, são coisas complexas, tem que olhar lá. Complexo, assim, complexo a gente tem muita coisa, mas é tudo muito simples. É tudo muito simples. Se você vai trabalhar com modelo matemático, você vai trabalhar com aquele negócio lá... Aí complicou. Mas para o técnico, tocador de obra, tudo é muito simples. Ele só tem que conhecer. Então, passei lá então a parte de ergonomia e segurança, aporte calórico, passei a parte de transporte. Só falta agora botar lá na nuvem para você assistir estrada, que são 2 partes, estradas 1, estrada 2. E no finalzinho mesmo, logística. Só porque tem logística lá, e a logística a gente vê o tempo todo, estrada e transporte é logística, né? Para a colheita florestal, para a exploração florestal. Isso é que é logística. Mas já que tem lá na ementa logística, então tá lá alguns slides lá falando de logística e logística reversa. Que eu vou disponibilizar. Não use, especialmente em estrada, que eu não soltei ainda, não use slides... anteriores, porque eu modifiquei coisas, tá certo? Então não pega o slide anterior, não. Eu tenho o link aqui. Não. Pega o novo que eu vou botar, tá bom? E aí, nós vamos dar então esse tempo e eu vou então aproveitar esse intervalo para convidar vocês de novo para uma nova reunião já agora. Depois de 10 minutos, é o tempo que eu demoro para pegar o e-mail de todo mundo, não é? E aí a gente vai fazer primeira parte. A gente vai esclarecer dúvida das novas matérias ou das matérias anteriores, tá certo? Dúvida. Teve uma pegadinha, né? Eu botei uma pergunta que eu não tinha dado a matéria ainda. Eu não tinha disponibilizado. E um monte de gente respondeu. Então, Foi de eficiência e disponibilidade, professor? Eu tive que olhar na internet. Essa só estava na aula que você deu depois. Só depois é que só depois, aparece nessa lá, aula no da monitoramento. semana passada. No monitoramento, Eu tive que procurar na então, internet certo para responder. seria, não tem.
Não. Isso aí não foi tratado, né? Inclusive porque, se você for ver bem, assim, eu sugiro, não, quanto mais proativo você for, melhor. Isso é uma boa característica. Para quem foi proativo e pesquisou, beleza. Para quem estava colando aí colou aquela também, é que não. Então, se você, Miquel, foi proativo, aí então, beleza, parabéns. E isso é legal mesmo, isso é uma boa característica. A pessoa que resolve o problema. Isso é o que se espera do engenheiro florestal. Caiu. Vamos continuar daqui a pouco.